O Fluminense venceu o Fla-Flu no Maracanã e o Flamengo perdeu uma baita oportunidade de praticamente matar o campeonato, liquidar tudo, abrindo 5 pontos de vantagem para o Palmeiras. Mas, se você quer olhar o copo meio cheio, o Flamengo perdeu o jogo e continua na liderança. Vamos falar sobre muitas questões que envolvem esse jogo, polêmicas de arbitragem, vamos falar sobre tudo isso, mas antes, ritual de sempre de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele seu amigo que gosta de futebol. Rapaziada, vamos lá. Vamos falar desse primeiro tempo. Muito mérito do Fluminense, tá? Muito mérito. Coloquei na capa do vídeo que o Flamengo errou muito, mas tem muito mérito do Fluminense, tá? Primeiro gol é um golaço do Acosta, não tem nem... O Flamengo procura culpados num gol que, assim, muita qualidade do meio argentino que coloca uma bola no ângulo sem dominar. A bola vem, ele ajeita o corpo e bate. É um golaço, um dos gols mais bonitos que eu vi no Maracanã recentemente. E aí o jogo já fica condicionado, mas o Fluminense já era melhor quando abre o placar, dentro da sua proposta. O Fluminense que marcou muito em bloco baixo, mas sabia utilizar bem os gatilhos de pressão. Quando subia, o Flamengo se sentia pressionado. Um Fluminense que, ao perceber que o Flamengo jogaria com o João Vitor, deixava um menino da base do Flamengo livre, e marcava os outros jogadores. E aí ele que tinha que fazer a saída de bola. E ele claramente sentiu o peso do jogo, sentiu o peso do profissional, sentiu o peso do clássico e atrapalhou muito o Flamengo, que já estava perdendo o jogo por 1-0, quando o João Vitor ele recua para o Rossi um tijolo. Ele devolve para o Rossi um tijolo, mas é mais falha do Rossi do que do João Vitor nesse lance, tá? O João Vitor joga um tijolo pro Rossi, mas a autoconfiança do Rossi de tentar dominar um tijolo, que nem o Arrascaeta ia conseguir dominar, é uma loucura, Um baita goleiro com os pés, com a bola no chão. Calma, não dá pra tentar dominar essa bola. E aí parece também no primeiro tempo que o Fluminense entrou pra jogar um clássico e o Flamengo entrou pra jogar uma rodada de brasileiro. Mas não é só isso não, cara. Eu acho que tem esse componente de motivacional, é claro, mas a gente não pode esquecer que o Flamengo leva um time a campo muito fraco, sem seus principais jogadores, com 5, 6 titulares fora. Você tem na zaga 3 reservas. Você tem João Vitor, muito mal. Você tem o Royal, que foi muito mal. Você tem o Ayrton Lucas, que foi muito mal. E você tem o problema claro de escalação. O Flamengo com muitos desfalques. O Flamengo sem Arrascaeta é outro time. O Flamengo sem Jorginho durante o primeiro tempo é outro time. Então, um Flamengo muito desfalcado. E um Flamengo que jogou no final de semana contra o Sport, um Flamengo que os seus jogadores vão todos para a data FIFA, voltam. O Carrascal fez um esforço danado para jogar o clássico contra o Fluminense ontem. E o Fluminense está treinando há 13 dias, está treinando há 10 dias, 13 dias sem jogar para pegar o Flamengo. Então, assim, é motivacional? Mas é muito físico. O Fluminense, na parte física, engoliu o Flamengo na primeira etapa. E isso construiu muito bem o resultado, muito pela falha do Rossi no segundo gol. O João Vitor recua um tijolo para ele, tá? Mas a autoconfiança dele tentar dominar um tijolo é uma loucura. Uma loucura. É um excesso de confiança absurdo. Ele teve 6 segundos com a bola. Quando a bola veio pra ele. 6 segundos, eu contei. Nesses 6 segundos ele podia sair e deixar gerar o escanteio. Jogar a bola pra lateral. Dar uma bicuda pra frente. Qualquer coisa. Mas não tentar dominar um tijolo. E ele domina e fica aquela bola ali quicando. O Serna rouba a bola. Gol do Fluminense. O Rossi falha. Muito falha do Rossi. 80-20 nessa culpa aí, Rossi e João Vitor. Apesar da torcida do Flamengo querer queimar o moleque, que entrou numa fogueira danada, muito mal, mas não acabou a carreira dele por causa disso, apesar de muitos já quererem fazer isso. Como o Flamengo já fez com diversos jogadores aí. Então, quando você sai de um primeiro tempo com 2-0, onde você foi dominado dentro da sua proposta, o Fluminense foi muito melhor que você, marcando num bloco baixo, o Flamengo com muita dificuldade de criação. O Fluminense, quando tinha o gatilho de pressão, pressionava muito bem o Flamengo, você sai de um 2-0, é muito difícil reverter. E aí, na segunda etapa, você tem aquele momento ali de pressão do Flamengo, muito chuveirinho, muita gente reclamando disso também, eu também não gosto, não sou adepto do chuveirinho, mas é um Flamengo sem Arrascaeta, e é um Flamengo enfrentando o Fluminense, marcando em bloco baixo, já com 2 gols de vantagem, não tem muito por onde criar, vai ter que ser mais nesse abafa aí na bola aérea, e aí o Flamengo tenta, o Fluminense só se defende, o Flamengo melhora, principalmente com a entrada do Jorginho, que é o líder do time, que é o capitão desse time. É velado ali, ele não é o capitão com a abraçadeira de fato, mas é o capitão do time, é quem organiza, é quem salta uma pressão muito bem. O Flamengo não conseguiu saltar a pressão no primeiro tempo, quando fazia pressão na saída de bola do Fluminense. Estava desorganizado, várias vezes você viu o Samuel livre, do outro lado às vezes o René livre, então era um time descompactado na sua pressão, nos seus gatilhos de pressão, e o Jorginho faz isso muito bem, comanda isso muito bem. O Flamengo teve partidas abaixo de vários jogadores, o Saul fez a sua pior partida com a camisa do Flamengo, um Royal, como eu disse, muito mal, um Ayrton Lucas,
que foi bem defensivamente, mas com a bola no pé muito abaixo, inclusive está abaixo já há 2 temporadas. Então, um jogo que você teve muita gente mal tecnicamente, porém, né, não dá para deixar de falar, logo no início da primeira etapa, o Bruno Henrique é chutado dentro da área. É chutado. O Thiago Silva chuta a perna do Bruno Henrique. Isso em qualquer lugar do mundo é pênalti. Não tem debate. Assim, eu fico tentando entender o porquê alguns, tá? Não são todos. Tentam defender o indefensável. O Flamengo foi prejudicado. Foi pênalti do Bruno Henrique. Assim como o Flamengo foi beneficiado contra o Palmeiras. Assim como o Flamengo já foi prejudicado contra o Botafogo, ganhou o jogo. Como foi prejudicado contra o Bahia. Como foi beneficiado em outros jogos. Todo mundo vai ser beneficiado e prejudicado. Mas é muito pênalti do Bruno Henrique. Você não enxergar isso, é você não enxergar o óbvio. E assim, teve uma das cenas mais constrangedoras da TV, que é o PC de Oliveira tentando explicar para a bancada que aquilo não é pênalti. Ele tá, assim, num mundo paralelo. E o bizarro desses comentaristas de arbitragem, que são os árbitros, a grande maioria deles, é que eles divergem da própria opinião. Aí o PC dá essa opinião, aí um outro comentarista dá outra opinião, ou seja, nem eles sabem o critério deles, mas, pelo amor de Deus, é muito pênalti no Bruno Henrique, tá? Muito pênalti, é um pênalti que poderia mudar o jogo, sim. Porque uma coisa é você diminuir para o 2-1 com 10 minutos, outra coisa é você diminuir o placar aos 40, como o Flamengo fez com um pênalti do Jorginho muito bem batido. O Jorginho batendo pênalti é quase certeza de gol. Foi pênalti também, o René bota a mão na bola, não teria o que falar. E aí, depois do gol, o Flamengo não conseguiu criar aquele momento de pressão pós-gol, né? Apesar da torcida do Flamengo ter inflamado no Maracanã, o Flamengo não consegue pressionar o Fluminense na reta final, apesar dos 7 minutos, quase 8 de acréscimo, porque o Fluminense ele lidou muito bem com o gol sofrido. Parecia que o Fluminense falou, cara, tá 2-0, vou jogar aqui em bloco baixo, vou me defender, vou nem tentar sair. E depois o Fluminense, 2-1, vou tentar segurar um pouco mais a bola, tal. O Fluminense lidou muito bem com isso, venceu o jogo, venceu o clássico. E agora o campeonato tá em aberto, né? Quando você olha pra rodada no geral, como um todo, pra mim ela é positiva pro Flamengo. Meu palpite era o empate no clássico, no Fla-Flu, e era a vitória do Palmeiras. A vitória do Palmeiras era dada como certa, como pra muitos, contra o Vitória. Pra mim, o Palmeiras deveria ter ganho o jogo, obviamente. Era o favorito. Mas não era um jogo simples. Estamos num momento de um campeonato, gente, que assim, tá todo mundo brigando por alguma coisa. Ou quase todo mundo. Então assim, o Vitória tá jogando a vida pra brigar pra sair do rebaixamento. O Fluminense deu a vida contra o Flamengo porque é um clássico, não só por isso. O Fluminense tem o próprio objetivo dele, que é classificar pra Libertadores. Então assim, quando você olha a rodada num todo, eu esperava que o Flamengo empatasse o clássico e o Palmeiras vencesse o dele. Acabou que o Flamengo perdeu, o Palmeiras empatou e o Flamengo segue na liderança com 2 pontos de vantagem. É um campeonato que está totalmente aberto, não vejo o Cruzeiro tendo força, gente. Muita gente comentando sobre a possibilidade de Cruzeiro, se o Cruzeiro vencer todos os jogos, que eu acho que não vai acontecer. Ele chega a 79. Acho difícil que Flamengo ou Palmeiras não façam 80, pelo menos. Então, tô descartando o Cruzeiro, tá? Nesse momento. A ver, mas tô descartando, mesmo que vença o Juventude mais tarde. E olhando para Flamengo e Palmeiras, ambos têm jogos difíceis nas próximas rodadas, né? O Flamengo vai pegar no sábado, 9h30, o Bragantino em casa, o Bragantino embalado com 3 vitórias seguidas e descansado, não jogou na rodada. E o Palmeiras pega o Fluminense. Vi muita gente falando, o Fluminense vai entregar, o Fluminense vai entregar. Gente, se fosse o elenco de torcedor, o Fluminense poderia até entregar. Mas não é torcedor que tá ali. Você acha que o Serna não quer jogar Libertadores? O Lúcio Acosta não quer jogar Libertadores, o Fábio não quer jogar Libertadores, o Thiago Silva não quer jogar Libertadores. O elenco quer jogar Libertadores e o Fluminense tem chances reais de classificar direto. O Fluminense pode até perder o jogo, é o provável. O Palmeiras é o favorito, vai ser o Palmeiras completo, né? O Palmeiras com muitos desfalques também contra o Vitória. Vai voltar a ser o seu time com força máxima, deve ganhar o jogo. Mas entregar? Isso não existe, cara. Gente, futebol profissional, os caras estão lutando pelo objetivo deles. Se o Fluminense estivesse em 10º, já garantido na Sula, sem chance de Libertadores, já sem chance de rebaixamento, aí poderia até entregar. Mas assim, fazer corpo mole, brigando por vaga direta em Libertadores, gente, isso não existe. O provável é que perca o jogo, porque o Palmeiras é melhor. E o retrospecto do Fluminense no Allianz é péssimo. Mas, entregar, eu acho que quem fala disso é maluco. O Flamengo também tem um jogo difícil contra o Bragantino em casa, como eu citei, mas eu acredito que os dois são favoritos para vencer. E aí depois tem o jogo da terça-feira, né, que é um escárnio da senhora CBF, com esse calendário horrível, horripilante, péssimo, desumano. Flamengo e Palmeiras vão jogar terça-feira, e 9h30 da noite, se não me engano, e tem a final no sábado, e eu acho que terça-feira não tem que jogar ninguém. Nem de Flamengo, nem de Palmeiras. É time reserva do... Tira até os goleiros, irmão. O Flamengo tá esfacelando, o Palmeiras tá esfacelando, e um motivo muito óbvio. Esses times jogam o tempo inteiro, toda hora, né? Enquanto o Cruzeiro joga só o Brasileiro, porque a Copa do Brasil parou, o Fluminense joga só o Brasileiro, porque a Copa do Brasil parou, o Flamengo e o Palmeiras estão se degladiando ponto a ponto, o Palmeiras tendo que virar
jogo em semifinal de Libertadores, o Flamengo tendo que se virar para passar no Racing, contra o Racing fora, na semifinal. Os times estão jogando domingo, quarta, o tempo inteiro. A data FIFA vem, leva vários jogadores de ambos os times, jogadores voltam mais cansados. Então, assim, estão esfacelando. O jogo contra o Palmeiras, o jogo do Palmeiras contra o Vitória no primeiro tempo é patético. O jogo do Flamengo contra o Fluminense no primeiro tempo é patético. Isso envolve muita parte física, gente. Ou vocês acham que em condições normais de temperatura e pressão, o Flamengo ia fazer o primeiro tempo péssimo que fez contra o Fluminense? O Palmeiras ia fazer o primeiro tempo péssimo que fez contra o Vitória? Né, assim, não dá pra ver assim. A parte física tá pesando pros dois. Terça-feira, antes da final, né, de sábado, os dois têm que ir com o time todo reserva. Pode custar o brasileiro? Pode. Mas eu acho, inclusive, que os dois vão ser zebras, né? Tanto o Palmeiras quanto o Grêmio fora, como o Flamengo quanto o Atlético Mineiro fora. Mas é isso. Tudo em aberto, faltam 5 jogos para esses dois. Vi muita gente falando, esse Flamengo não tá jogando nada. E aí tu vê a torcida do Palmeiras, esse Palmeiras não tá jogando nada. Gente, é questão física. Como que o Palmeiras vai ganhar a Libertadores assim? Como que o Flamengo vai ganhar a Libertadores assim? Alguém tem que ganhar. Pode ser um jogo horrível, 0x0 no Espanha. Alguém vai ganhar, irmão. Não tem essa. Mas é isso. Quero saber a opinião de vocês sobre o Clássico, sobre o campeonato. Tá tudo em aberto. E como eu já imaginava, vai ser tenso até o final, vai ser disputado até o final. Deixe sua opinião nos comentários. Valeu e até a próxima.